Quando a gente fala de rotações, a primeira coisa que a gente fez lá em sala foi definir o que seria velocidade, né? Como é que a gente representava essa velocidade? Então, essa velocidade, a gente pode representar essa velocidade, quando a gente fala de velocidade, a gente pode definir essa velocidade, ou essa velocidade angular média, fazendo o seguinte, é um delta-θ sobre um delta-t, né? Se eu faço delta-θ sobre delta-t, eu defino o que seria essa velocidade média. Ou seja, se eu pego o que está mudando, né, o ângulo que está varrendo aqui, eu tenho aqui, está inicialmente nessa posição, ele vai vir para essa. O ângulo que foi varrido aqui foi de 90 graus. Se eu pego esse ângulo, π sobre 2, e divido pelo tempo, eu vou saber qual é essa velocidade angular média. Obrigatoriamente, esse θ, ele tem que estar em radianos, tá certo? E aí, o que é que acontece? Isso aqui é como a gente definiu velocidade média. Se você comparar com a velocidade linear, com o caso linear, que era ΔX sobre ΔT, agora a nossa velocidade angular média, ela vai ser um Δθ sobre ΔT. Como é que a gente fez para sair da velocidade média para a velocidade instantânea? A gente derivou a derivada da posição angular com o tempo, vai me dar o que eu tenho aqui, que é a velocidade instantânea. Lembrando que isso daqui vale para um intervalo e isso daqui vale para um instante. Ok? Então, aqui eu tenho a definição do que seria essa velocidade média, e aqui eu tenho essa definição do que seria essa velocidade instantânea. Qual foi o outro conceito que apareceu quando a gente vai prosseguindo aqui no conteúdo? Foi o conceito de aceleração. Como é que a gente definia a aceleração lá no caso linear? Essa aceleração lá no caso linear, ela era um delta V sobre um delta T. Aqui, a aceleração ela vai também ser considerada dessa forma. O que é que vai mudar? Que como eu estou trabalhando com rotação agora, ou seja, como eu estou trabalhando com velocidade angular, então aqui vai ser, ao invés de ser um ΔV sobre um ΔT, vai ser um ΔΩ sobre um ΔT. E toda vida que eu estiver tratando de intervalo, isso aqui seria a minha aceleração angular média. Sempre que eu estiver tratando de um intervalo de tempo, é média. Então, aqui tem uma variação de tempo, tem um intervalo de tempo, é média. Aqui tem um intervalo de tempo, então também uma aceleração média. Ok? Até aí alguma pergunta? Não? Tudo certo? Então, vamos para frente. Então, aqui, como é que eu faço para definir essa aceleração instantânea? Do mesmo jeito que eu fiz. Se eu fizer o caso limite em que esse ΔT tem que para zero, ou seja, se eu pegar uma derivada da velocidade em função do tempo, o que eu vou ter é uma aceleração angular instantânea. Certo? Tranquilo? E aí, o que é que acontece? Se a gente continua evoluindo nesses conceitos, então aqui eu tenho, a gente definiu o que seria uma aceleração média, o que seria uma aceleração instantânea, o que seria uma velocidade média e o que seria uma velocidade instantânea. Isso daqui vale para qualquer movimento.
Isso vale para qualquer movimento, certo? Qualquer que seja o movimento, vale essas relações aqui. O que acontece? Quando a gente vai para alguns casos particulares, ou seja, se eu tiver um movimento em que essa velocidade angular é constante, o que é que a gente vai ter? Se vocês lembram lá do movimento retilíneo uniforme, a gente caracterizava o movimento retilíneo uniforme, ele era caracterizado por uma velocidade constante. Então, se a velocidade for constante aqui, o que é que eu vou ter? Lá no movimento uniforme, o que a gente tinha é que a única coisa que estava mudando com o tempo, a única coisa que ia mudar com o tempo era a posição. Aqui, o que nós vamos ter é exatamente a mesma coisa. Então, quando eu tiver com velocidade angular constante, a única equação que eu vou ter é essa. A única coisa que vai mudar com o tempo, a única coisa que vai mudar com o tempo é isso aqui. Isso aqui é a única coisa que muda quando eu tenho uma velocidade angular constante. Isso quer dizer o quê? Que a posição é a única grandeza física que vai mudar com o tempo. A velocidade, ela não muda. Se não muda a velocidade, se a aceleração depende da mudança dessa velocidade, então aqui também não vai ter aceleração. O outro caso particular que a gente tem é quando eu tenho, ao invés do ômega constante, eu tenho o alfa constante. Se esse alfa for constante, ou seja, se a aceleração angular for constante, o que é que acontece? Se essa aceleração angular é constante e diferente de zero, por que tu está falando diferente de zero? Porque se eu tiver uma aceleração constante igual a zero, eu venho para cá. Ó. Porque nesse caso aqui, como a velocidade angular não muda, a minha aceleração angular ela é zero. Aqui, a minha velocidade ela não é constante, e a consequência dessa mudança de velocidade é que existe uma aceleração diferente de zero. E aí, para esse tipo de movimento, o que a gente vai fazer é lembrar lá do MRUV. Quais são as equações que a gente tem para o movimento retilíneo uniformemente variado? Tinha lá o sorvetão, né? S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Tinha a velocidade e quando juntava as duas, tinha a equação de Torricelli. Aqui nós vamos ter a mesma coisa. Para a posição vai mudar obedecendo isso aqui. Para a velocidade, ela vai mudar obedecendo isso aqui. E aí, quando eu junto essas duas, eu tenho aquela equação, que é a equação de Torricelli. O que é que está acontecendo? O que é que eu estou mudando aqui? Eu estou mudando somente as variáveis. Mas, matematicamente, o problema que eu tenho aqui, em comparação, seria o que eu teria lá, no caso, retilíneo, para o MRUV, e aqui seria uma comparação, para o caso de translação, né, de movimento retilíneo, do movimento retilíneo uniforme. As equações são as mesmas. São as mesmas que eu teria nesse tipo de movimento. O que é que vai mudar? Vai mudar aquela grandeza que eu estou representando agora como posição. Aqui era posição linear. Era o sorvete, era o X. Né? X igual a x0 mais VT. No lugar do X, o que é que eu estou usando? Eu estou usando a posição angular, que agora a gente está chamando de θ. θ igual a θ0 mais ômega vezes T. Aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui era o sorvetão lá para o movimento retilíneo uniformemente variado. O que é que eu estou fazendo agora? Onde tinha X, eu estou trocando por θ, que é a posição angular. Onde tinha velocidade linear inicial, eu estou botando velocidade angular inicial. Onde tinha aceleração, eu estou trocando por alfa. Então, aqui, eu tenho que perceber o seguinte. Nesse movimento, que era caracterizado como uma velocidade angular constante, eu só mudava a posição em função do tempo. Aqui, além da posição mudar com o tempo, eu também vou ter uma mudança na velocidade. Ok? Essas duas grandezas, elas evoluem com o tempo. Se eu for fazer o gráfico disso aqui, isso aqui é uma função linear, ou seja, a posição ela vai mudar linearmente com o tempo. Se eu for fazer o gráfico disso aqui, já que eu estou com uma aceleração angular constante, o gráfico da posição angular com o tempo vai deixar de ser uma
função linear, ou seja, deixa de ser uma reta e passa a ser uma parábola. Ok? Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Tá dando para lembrar? E aí, logo em seguida, a gente fala de outro movimento que também é caracterizado quando a gente tem lá, lá na física 1, a gente trabalhou com ele, que é o movimento circular. Para ser mais específico, lá na física 1, a gente trabalhou com o movimento circular uniforme, em que o módulo da velocidade era constante. Para que é que eu estou trabalhando aqui com o movimento circular? Se eu tiver um corpo que está descrevendo essa trajetória, eu sei que nessa direção aqui vai aparecer a velocidade linear, e eu sei que nessa direção aqui, radial, apontando para o centro, vai aparecer o que a gente chama de aceleração centrípeta ou aceleração radial. No movimento circular uniforme, só existe a aceleração centrípeta, só existe essa aceleração radial. E como é que a gente definia essa aceleração centrípeta ou aceleração radial? A gente escrevia como sendo V2 sobre R, ou a gente escrevia essa aceleração centrípeta como sendo ômega 2 vezes R. Vocês lembram disso? De onde é que sai essa relação aqui? Qual é a relação que existe entre o raio, esse ângulo, e essa distância daqui para cá que eu vou chamar de S? Essa distância, qual é a relação entre essa distância, o θ e o R? Vocês lembram? A relação entre eles é que S é igual a θ vezes R. A consequência disso, se S é igual a θ vezes R, com esse θ obrigatoriamente escrito em radianos, obrigatoriamente, sempre que eu estiver mexendo aqui com essa unidade de comprimento associando com o ângulo, obrigatoriamente esse ângulo tem que estar escrito em radianos. Então, daqui, o que é que eu sei? Se eu derivar isso aqui, derivada da posição, chamar isso aqui de x. Chamar isso aqui de x. A derivada da posição vai me dar o quê? Velocidade. A derivada do θ, o dθ dt, vai me dar o quê? Velocidade angular. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. V igual a ômega R, se eu derivar de novo, quando eu derivar a velocidade, aparece quem? Aceleração. A aceleração vai ser igual a alfa vezes R. Então, essa daqui é a relação entre as grandezas lineares e angulares. Se a gente pega e substituir aqui esse V por ômega R, a gente vai chegar nessa relação. Isso aqui é quando eu tenho uma aceleração radial. Se eu tiver uma aceleração tangencial, ou seja, uma aceleração que vai estar nessa direção aqui, essa aceleração tangencial ela vai ser dada por quem? Quem é que vai ser essa aceleração tangencial? Essa aceleração tangencial que a gente está falando aqui é exatamente essa aceleração que a gente representou aqui. Ó. A aceleração tangencial vai ser igual a alfa vezes R. Daniel, quer dizer, então, que eu posso ter no movimento circular duas acelerações? Pode. E aí, como é que eu faço para determinar a aceleração resultante? A aceleração resultante vai ser a soma dessa aceleração centrípeta mais essa aceleração tangencial. Ok? Tranquilo? Até aí, pessoal. Tá de boa? Tudo certo? Dúvidas? Pode seguir? Pode. Beleza. Então, aqui o que é que acontece? Pessoal, eu estou revendo todos... repetir a última parte, por favor? A aceleração. Posso. Aqui da aceleração, né? Quando a gente fala da aceleração, a aceleração ela é um vetor, certo? Então, eu tenho que escrever aqui o seguinte. A aceleração ela é um vetor. E esse vetor ele vai ser a soma vetorial da aceleração radial mais a aceleração tangencial. Certo? Então, esse vetor aceleração ele vai ser esses dois vetores somados. O módulo da aceleração centrípeta, ou aceleração radial, né? Que é essa mesma aqui, ó. Que é essa mesma aqui. Mas essa daqui vai me dar a aceleração resultante. Só que eu tenho que lembrar que a soma é uma soma vetorial. Se é uma soma vetorial, tá aqui os dois vetores e eu quero somar esses vetores, então eu tenho que fazer o seguinte, tração paralela a um, tração paralela ao outro, esse ponto onde eles se encontram bem aqui,
vai me dar a aceleração, que é essa aceleração resultante. Como é que eu faço para descobrir o tamanho dessa aceleração? Né, a hipotenusa do triângulo retângulo? Como é que eu faço para achar o tamanho da hipotenusa no retângulo? Pitágoras. Pitágoras. Então, se eu quiser saber quem é o módulo da aceleração resultante para um movimento qualquer, isso aqui vai ser isso aqui ao quadrado mais isso daqui ao quadrado. Raiz quadrada disso aí. Ok? Isso aqui é que vai me dar o módulo dessa aceleração total. Isso aqui é o caso mais geral. O que é mais comum? A gente ter o movimento circular uniforme. Quando eu tenho um movimento circular uniforme, a aceleração é somente a radial, que é ômega 2 vezes R. Tudo certo? Beleza. Eu pego um círculo trigonométrico aqui é 0, né? 90, 180, 270, 360, né? Isso aí em graus, né? Em radiano, o que é que eu tenho? Π sobre 2, π, né? Então aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. Então, como é que eu faço para transformar de grau para radiano? Faço uma regrinha de 3. Ó. 180 corresponde a π. Então, 90 graus, por exemplo, vai corresponder a x. Aí faz uma regrinha de 3. Quando tu faz a regrinha de 3, aqui faz o cruzado, né? Vai ficar 180x, vai ser igual a 90 vezes π. Aí passa o 180 dividindo, vai ficar π sobre 2. Certo? Então, você vai transformar de graus para radiano dessa forma, bem simples, que é fazendo uma regra de 3. Esclarecido? RPM, rotações por minuto, aqui radianos por segundo. Daqui para cá, eu vou ter π sobre 30, multiplica e voltando, divide. Tranquilo? Tudo certo? Então, aqui, eu vou botar radianos por segundo. Como é que eu faço para transformar de RPM para radianos por segundo? Aí eu vou transformar dessa forma. Ok? Como eu faço para determinar essa energia cinética no caso de um movimento em rotação? Como é que a gente define energia cinética para o caso linear? Para o caso linear, como é que a gente define energia cinética? Energia cinética é MV2 sobre 2. V2 sobre 2. Perfeito. Isso aqui para o caso linear. Aí, para o caso angular, a gente definiu essa energia cinética como sendo I ômega 2 sobre 2. Se vocês lembram, lá na sala, eu saí dessa relação, aí substituí V por ômega R, aí ficou MR2, aqui apareceu esse MR2, eu disse que era o I, e a gente chegou nessa relação para o caso angular. Então, caso linear, eu vou usar MV2 sobre 2 para determinar qual é a energia cinética de um sistema que está em translação e vou determinar energia cinética de rotação fazendo I ômega 2 sobre 2. Quem é quem aqui na história? Esse I, vocês lembram quem é esse I? É o momento de inércia. É o momento de inércia, perfeito. Esse momento de inércia, a gente viu que ele vai fazer para a rotação o mesmo papel que a massa está fazendo para o movimento de translação. Opa, obrigado aí, Arthur. O Arthur colocou aí o link para vocês entrarem no grupo de Física 2, certo? Obrigado, Arthur. Então aí, pessoal, esse momento de inércia, ele está fazendo para o movimento de rotação o mesmo papel que a massa está fazendo para o movimento de translação. Então, isso daqui é como eu vou representar a energia cinética, certo? Como é que eu vou representar a energia cinética de rotação? E aí, se a gente abre aqui um parênteses para falar só desse momento de inércia,
esse momento de inércia, a gente viu que quando eu estou trabalhando com uma partícula, né, com partículas, quando eu estou trabalhando com partículas, esse momento de inércia ele vai ser o somatório desse mR2. Vocês lembram dessa história? Massa vezes a distância ao quadrado. Quem é quem aqui na história? Esse R é a distância do corpo, da partícula que eu estou analisando até o eixo de rotação. Se tem uma partícula girando aqui, o R é a distância desse ponto, que é o eixo de rotação, até a minha partícula. Ok? E a gente define esse momento de inércia para uma partícula dessa forma. Se eu tiver um corpo rígido, quando você tem um corpo rígido, ou um corpo extenso, esse momento de inércia a gente definiu como sendo a integral de R2 dm. Lembram dessa história? Para uma partícula é mR2, para um corpo rígido a integral de R2 dm, que até a gente fez lá, quebrou o corpo em várias partículas pequenininhas, e foi fazendo o somatório desses pedaços infinitesimais, e aí esse somatório, ele resultou nessa relação aqui. Então, isso aqui é o que a gente tem quando eu estou trabalhando com corpo rígido, isso aqui é o que eu tenho quando eu estou trabalhando com uma partícula. E aí, o que foi que a gente viu? A gente viu lá em sala um exemplozinho de uma barra. Tem uma barra aqui, fininha, que tem um comprimento L, e uma massa Mzão, a massa dela é Mzão. Se essa barra estiver girando aqui em torno desse eixo, a gente viu lá, aplicando essa relação aqui, integrando, resolvendo a integral tudinho, a gente viu que essa integral aí, todinha que a gente resolveu, vai ser igual a quanto? Quanto é o momento de inércia dessa barra no centro de massa, uma barra fininha, delgada? MR2 sobre M, 2. MR2 sobre 2. exatamente. ML2 sobre 2. A gente viu que esse momento de inércia ele depende não somente da massa, mas depende da forma como está acontecendo a distribuição de massa. E aí a gente mostrou lá em sala também que se eu trocar o eixo de rotação desse ponto e colocar aqui na extremidade, Aí fica tipo isso aqui MR2 é um sobre Y, 3. isso aqui é um Y. Isso, a gente viu que o momento de inércia lá, ele vai modificar ML2 sobre 3. Para ser mais preciso, se eu estiver girando o corpo aqui pela extremidade, eu vou ter que ter um esforço muito maior do que se eu estiver girando pelo centro. O que está me dizendo essa relação aqui é isso. Que o momento de inércia, quando eu estou girando o corpo pela extremidade, ele é 4 vezes maior do que quando eu estou girando pelo centro. E aí, por consequência disso, a gente viu que não vai precisar resolver essa integral toda a vida que precisar desse momento de inércia aqui na extremidade. Porque eu disse para vocês o seguinte, esse momento de inércia do centro de massa, ele é tabelado. Eu tenho uma tabela com esse momento. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai partir do centro de massa para achar isso aqui. E aí foi onde a gente viu o que a gente chamou de teorema dos eixos paralelos. O que é que diz esse teorema dos eixos paralelos? Que se eu tiver o momento de inércia do centro de massa e eu quiser o momento de inércia de qualquer outro eixo paralelo a esse centro de massa, eu vou fazer simplesmente isso aqui. Vamos entender, ou vamos voltar a explicar o que seria isso aqui. Quem é esse H? Esse H é a distância do centro de massa, que é esse ponto bem aqui, até o novo eixo de rotação. Então, a minha distância H aqui seria essa. Certo? Essa seria a minha distância H.
que nesse caso é metade do comprimento da barra. Vocês concordam comigo? Então, se o H é metade do comprimento da barra, para eu chegar nesse resultado aqui, a partir desse, é só substituir aqui. E aí, como é que fica? O momento de inércia, na extremidade, que é o que eu estou querendo, vai ser igual ao momento de inércia do centro de massa, mais M vezes H ao quadrado. Quem é o H? O H é essa distância aqui, que no nosso caso, esse H vale quanto? L sobre 2. Então, aqui vai ficar M, que multiplica H ao quadrado. Quando tu faz essas contas aqui, tu vai perceber que esse momento de inércia vai ser ml2 sobre 12, mas aqui vai ficar quanto? ml2 sobre 4. E aí, quando tu faz essa conta, tu vai achar que esse momento de inércia, na extremidade, vai ser igual a ml2 sobre 3. Ok? Ou seja, eu não preciso resolver a integral se eu souber qual é o momento de inércia que eu tenho em relação ao centro de massa. Se eu quiser mudar o eixo de rotação, eu posso, a partir desse teorema dos eixos paralelos, a partir de uma continha bem simples, chegar nesse resultado sem precisar apelar para a integral. Ok? Isso é uma ferramenta poderosa para vocês utilizarem quando vocês estiverem resolvendo problemas. Ok? Se eu tiver, por exemplo, eu estou aqui e tem uma cancela, e eu quero calcular a velocidade, a energia que eu vou necessária para fazer esse camarada sair desse ponto para esse. Energia vai ser quem? I ômega 2 sobre 2. Esse I que vai ser calculado aqui não vai ser o I do centro de massa. Eu vou ter que pegar o I na extremidade. Então, eu não vou usar ml2 sobre 12. Eu vou usar quanto? ml2 sobre 3. Daniel, eu preciso fazer essa conta. Se eu já sei que na extremidade é ml2 sobre 3, não. Você pode jogar direto. O que você não pode é numa situação como essa, que o eixo de rotação é aqui na extremidade, você usar ml2 sobre 12. Ok? O Alisson aqui está fazendo uma pergunta, o que seria o L ou H? O L ou H... Foi falado na live hoje não, né? Foi anteriormente, né? Quando a gente estava lá em sala, não foi na última aula. Esse L, ele é o momento angular, certo? Esse L é o momento angular. Esse momento angular não entra nessa atividade da AV1 que nós vamos fazer na quarta-feira. Esse momento angular eu expliquei quando eu fui explicar aquela história do patinador, porque é que o patinador, quando ele fica lá de cócoras e aproxima os braços, ele aumenta a velocidade. Não, professor, ele está perguntando. O L é o comprimento da barra e o H é o coisinho. Sim, é esse aqui. Não é H, não, é M. Eu estava entendendo que era A. Obrigado aí, viu? Obrigado pelo esclarecimento. O L é o comprimento da barra. O L é o comprimento da barra. E esse aqui não é um H, não, é um M. Certo? É um M maiúsculo. É a massa. Ele está perguntando o H aqui da fórmula do teorema, lá dos eixos paralelos. Aqui? Ah, sim. Isso aqui é o comprimento. E esse H é a distância do centro de massa até o eixo de rotação. O novo eixo de rotação. Obrigado aí, gente, pelos esclarecimentos. Era isso, Alisson? Ah, perfeito. Você estava viajando, eu vi um L e um H, e ainda está falando de momento angular, só que era da barra. Faz parte. Obrigado aí, galera. Por isso que é importante a participação de vocês. Se vocês não estivessem participando, eu ia viajar na maionese aqui e não ia responder o que o Alisson estava querendo saber. Tá certo? Por isso que é importante essa participação, porque a gente afina essa comunicação. Então, esse H, no nosso caso aqui, o nosso H é L sobre 2. Ok? Aí, quando você substitui aqui, dá isso.
Perfeito? Esclarecido? Dúvidas? Nenhuma dúvida por enquanto? Só essas daí que já foram pontuadas? Perfeito. Então, um outro conceito que a gente tem que relembrar, galera, aqui, um outro conceito é o conceito de torque. Certo? Um outro conceito que a gente tem que relembrar aqui é o conceito de torque. Como foi que a gente definiu esse torque? Esse torque, que é uma grandeza vetorial, a gente definiu como sendo R vetor F. Vocês lembram disso? Como é que a gente faz, então, para calcular o módulo desse torque? Se eu tenho os valores, por exemplo, eu tenho aqui Aqui é um ponto que vai girar em torno desse eixo. Aqui é o eixo de rotação. E eu tenho uma partícula que está girando aqui em torno desse eixo. Dá um desconto aí no desenho, tá, pessoal? Então, aqui é o R. E aqui é uma força F que está sendo aplicada para cá. Se eu tenho o módulo do F, 3 metros. Se eu tenho o módulo da força que está sendo aplicada, 10 newtons, e sei quanto é esse ângulo, eu vou calcular esse torque usando lá a primeira definição de produto vetorial, né? Porque o torque aqui vai estar para onde? Como é que eu faço para determinar a direção, já que é uma grandeza vetorial? O R está nessa direção aqui e o F está nessa. Se eu fizer R vetor F, lembra da regra da mão direita? R vetor F vai dar um vetor para cima. Então, aqui, o torque que vai aparecer aqui é um vetor saindo da folha. Ele está saindo aqui da folha. Esse é o torque. E quando eu desenho o vetor, eu estou dando a direção e o sentido. Como é que eu faço para determinar o módulo desse torque? Módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo. Então, nesse caso, o torque aí vai ser igual a quanto? Quem é o R? 3. Quem é o F? 10. Quem é o seno? De 90. E aí eu vou multiplicar todo mundo, eu sei que esse torque aqui vai ser igual a 30 Newton metro. Ok? Só que eu não tenho só essa maneira de calcular o torque. Eu posso calcular esse torque em uma segunda situação, se ao invés do módulo e do ângulo, a pessoa me der os vetores. Aqui a força F, que é igual a, sei lá, I mais J mais K. E eu tenho um vetor R, que é 2I mais J mais K. Aqui em metro. Como é que eu faço para calcular esse torque aqui? Vocês lembram? Esse torque vai ser igual a quanto? Quando você tem o módulo e o ângulo, você calcula por isso aqui. Quando ele te dá os vetores, o que tu vai fazer para calcular esse torque é resolver aquele determinante. Vocês lembram? Aqui, IJK. Aqui eu vou ter as coordenadas do vetor R, 2, porque o R é que vem primeiro, ó. Então, aqui eu tenho as coordenadas do vetor R, 2, 1 e 1. Aqui, 1, 1 e 1. E aí eu vou resolver esse determinante. Vocês lembram como é que resolve esse determinante aqui? Repete as duas primeiras colunas aqui do lado, né? Qualquer regra que você quiser. Sarri, Laplace, cofator, qualquer uma. Quer fazer direto, pode fazer direto. Então, aqui, o que eu vou fazer é repetir essas duas colunas aqui e resolver esse determinante. Quando eu faço isso, aqui é I, 2, 1. Aqui é J. Aqui é 1. Aqui é 1. Resolvendo esse determinante, diagonal principal. Aqui vai ficar todo mundo com mais na frente. E aí, diagonal secundária. Certo? Faz aí e vai ficar todo mundo com menos na frente. Então, aqui vai ficar esse vezes esse vezes esse.
esse vezes esse vezes esse. Então, fica com menos na frente. Então, esse torque ali vai ser igual a quanto? Quanto é que dá aqui? I vezes 1 vezes 1. Tá aí. Quanto é que dá aqui? J vezes 1 vezes 1. Dá mais J. Quando eu pegar aqui K vezes 2 vezes 1, dá 2K. Se eu pegar agora a diagonal secundária aqui, ó, aqui vai ficar quanto? K vezes 1 dá menos K. Se eu pegar aqui I vezes 1 vezes 1, dá menos I. Se eu pegar J vezes 2 vezes 1, dá menos 2J. Então, o torque aí, ele vai ser igual a quanto? I menos I. 0. Aqui vai ficar menos J mais K. Isso aqui em Newton metro. Então, se for pedido para você, determine o torque que está atuando numa situação, você tem essas duas opções. Ou você vai pegar pelo módulo e o ângulo, aí você tem que usar a regra da mão direita para fazer para onde é que o vetor resultante está aparecendo e aí calcular o módulo. Ou, se você for dado para vocês as componentes, o vetor em função dos vetores unitários I, J, K, vocês têm que sair por aqui. Certo? Ok? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui, galera? Determinante, sim. Lembra de determinante lá da álgebra linear, lá do ensino médio? Essa relação a gente mostrou lá na Física 1. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de um produto escalar. Multiplicação de dois vetores com resultado dando um número. O que a gente está vendo aí é um produto vetorial. Esse produto vetorial é uma multiplicação de dois vetores, dando como resposta um terceiro vetor. Por quê? Porque a gente está tratando de torque. Torque é uma grandeza vetorial. Se o torque é um vetor, então eu preciso, para determinar o torque, módulo, direção e sentido. Certo? Eu preciso dessas três coisas para determinar esse torque. E aí eu posso fazer esse produto vetorial, essa multiplicação de dois vetores, dessa forma, que é pelo módulo e pelo ângulo, que foi essa primeira definição que a gente usou, ou eu posso fazer por esse determinante aqui, ó. Quando eu faço pelo determinante, o que eu estou fazendo é determinando o vetor torque. Aqui eu preciso desenhar o vetor, aqui eu não preciso, porque aqui já está me dando, subentendido, módulo, direção e sentido, quando eu desenho esses vetores limitados. Tudo certo? De segunda lei de Newton para rotação. Então, o que seria essa segunda lei de Newton para rotação? O que é que eu sei? Que esse torque, vamos pegar aqui uma situação, faz de conta que isso é um círculo, tá? Aí aqui eu tenho um corpo que está girando, isso aqui é o R, isso aqui é a força. Certo? O que acontece? A gente definiu esse torque como sendo R vetor F. Não foi? Tranquilo? Se eu quiser o módulo do torque, ou simplesmente o torque, vai ser R vezes F vezes o seno desse ângulo aqui. Ok? Que nesse caso aí é 90 graus. Tudo bem? Então, aqui, esse torque, ele vai ser igual a R vezes F. Quem é essa força F? É a força resultante que está atuando aqui, que eu vou fazer massa vezes a aceleração. Certo? Ok? Essa aceleração aqui é essa aceleração tangencial. A força aqui é igual a massa vezes a aceleração. Essa força F que está atuando aqui
É massa vezes aceleração. Essa aceleração é a aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial, a gente definiu bem aqui, ó, como sendo alfa vezes R. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte, o torque vai ser R vezes a massa vezes alfa vezes R. Ou seja, o torque vai ser mR2 vezes alfa. Isso aqui eu estou tratando de uma partícula, um ponto. Um objeto que eu estou olhando de muito longe, então eu posso considerar como sendo um ponto material. Quem é mR2 para esse objeto, para esse ponto aí? É o I, é o I. Esse objeto é o momento de inércia. É o momento de inércia. Momento de inércia. Então, isso aqui é o momento de inércia. Então, eu posso escrever o torque, que é a segunda lei de Newton para a rotação, como sendo I vezes alfa. Certo? O torque eu posso escrever como sendo I vezes alfa. Daniel, isso vale só para quando eu tiver um ponto material? Não, isso vale para qualquer situação. Se for um ponto material, o momento de inércia é quem? mR2. Se for um corpo extenso, aí eu tenho que fazer esse momento de inércia integral de R2 daí. Se for uma barra, aqui, o momento de inércia dessa barra, né, se for uma barra que está girando aqui, o momento de inércia dessa barra vai ser mL2 sobre 3. Vocês concordam comigo? Por que não é mL2 sobre 12, Daniel? Porque a barra está girando, não é em torno do centro de massa. Pela extremidade. Exatamente. A barra está girando em torno da extremidade. Então, é mL2 sobre 3. Vocês têm que ter cuidado sempre que vocês forem trabalhar com momento de inércia, porque o mesmo corpo, com a mesma massa, se eu mudar o eixo de rotação, se ele está girando aqui em torno da extremidade, ou se ele está girando em torno do centro, o momento de inércia muda, mesmo que a massa, o comprimento do corpo permaneçam os mesmos. Porque o momento de inércia ele não depende só da massa, ele depende também do eixo de rotação. A partir de que ponto eu estou girando aquele sistema. Tudo certo? Então, essa seria a segunda lei de Newton para a rotação. Então, quando eu falo de torque, eu posso definir esse torque como sendo R vetor F. E se eu quiser trabalhar de acordo com a segunda lei, eu faço torque igual a I vezes alfa. Se tu compara isso daqui com a segunda lei de Newton para a translação, força resultante igual a massa vezes a aceleração, tu vai ver que tem uma equivalência. O momento de inércia está fazendo o papel da massa e a aceleração linear está fazendo, a aceleração angular está fazendo o papel da aceleração linear. Então, o torque, ele está agindo no movimento de rotação com a mesma função, vamos dizer assim, que a força tem lá no movimento de translação. Até aí, tranquilo, galera? Pode seguir? Vamos para frente? Um outro conceito que aparece é o conceito de trabalho. Vamos lá colocar aqui, trabalho e energia cinética, a gente fala de tudo junto. Como foi que a gente definiu o trabalho? Aqui eu vou fazer um pouquinho mais lento para poder a gente relembrar o caso linear. Como é que a gente definiu o trabalho de uma força? Vocês lembram? Trabalho de uma força era força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né? Se eu tivesse aqui um corpo, que vai ser arrastado aqui por uma força, essa força está formando um determinado ângulo com esse deslocamento, o trabalho era dado por isso aqui. Se essa força fosse constante. Se essa força mudar, esse trabalho ele vai ser, se eu pegar agora uma situação em que
essa força está mudando, ela não é uma força constante, é uma força variável, mas ela está atuando na mesma direção de deslocamento, esse trabalho era igual ao integral de f de x dx. Vocês lembram disso? Isso aqui para uma força variável, uma força qualquer. Vocês lembram disso? Esse silêncio quer dizer que não, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou definir o trabalho realizado aqui, no caso angular, usando essa mesma equivalência que a gente está usando aqui do caso linear para o angular. Então, isso aqui é a situação geral. O trabalho vai ser dado por quem? Perfeito, show. O trabalho vai ser dado por quem? Integral da força em função do deslocamento aqui. Integral de f de x dx, de f dx, vamos dizer assim. Se o que eu tenho no movimento angular, no movimento de rotação, que faz o papel da força é o torque, então aqui vai ser torque, que está substituindo a força. O dx é uma variação infinitesimal na posição. Na posição o quê? Linear. Aqui, então, vai ser um dθ. Então, se eu quiser definir o trabalho, né, na forma angular, esse trabalho vai ser igual a isso aqui, ó. A integral do torque vezes o dθ. Com esse θ variando de um θ inicial até um θ final. Com esse cara variando de uma posição inicial até uma posição final. Se esse torque for constante, o que é que acontece com uma constante quando está dentro da integral? Ela pode sair. Então, eu posso escrever esse trabalho como sendo torque vezes a integral de dθ, com esse θ variando de um θ inicial até um θ final, ou seja, esse trabalho vai ser torque vezes um ΔT. Que seria aqui o caso em que essa força saía, e aí eu teria força vezes um ΔX. Então, eu tenho isso daqui para calcular o trabalho, quando o torque for variável, e isso aqui para calcular o trabalho quando eu tiver um torque constante. O que é que a gente viu de energia cinética ou da relação entre trabalho e energia cinética? O trabalho é igual à variação da energia cinética. Isso vale tanto para o caso linear como para o caso angular. O trabalho que vai ser realizado pela força externa vai ser o responsável pela mudança de velocidade de translação no sistema linear. O trabalho realizado por um torque externo, agora a gente está falando de rotação, vai ser o responsável pela mudança na variação da energia cinética desse sistema. O que é que vai mudar? Que lá no caso de translação, esse trabalho era mv2 sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Aqui, já que eu estou tratando de rotação, esse trabalho vai ser igual a quem? I ômega 2 sobre 2 menos I ômega 0 ao quadrado sobre 2. Na energia cinética de rotação, então, eu posso escrever isso aqui. O trabalho necessário para fazer essa energia cinética, o trabalho realizado por um torque externo vai corresponder exatamente à mudança da energia cinética que foi gerada no meu sistema. Ok? Até aí, tranquilo? Tudo certo? Tranquilo, Vamos para frente. tranquilo. Ninguém tem dúvida? Por enquanto, não. Então, vamos para frente. Aqui, outros conceitos que a gente pode é o conceito de potência. Certo? Como foi que a gente definia, como é que a gente definia potência lá na física 1? A gente definiu a potência média como sendo o trabalho sobre o tempo. E a gente definiu a potência instantânea como sendo d ômega dt. Ou seja, a taxa de variação do trabalho no tempo vai me dar a potência naquele instante. E se eu pegar o trabalho e dividir por um intervalo de tempo, me dá a média. Então, se eu estiver falando a potência de 1 a 5 segundos, se eu estiver falando potência de 1 a 5 segundos, é média. Se eu estiver falando potência em 5 segundos, ou seja, num instante, é instantâneo.
Então, essa eu vou usar toda a vida que eu estiver trabalhando com um intervalo e essa toda a vida que eu estiver interessado num instante. Ok? O conceito é exatamente o mesmo nas duas situações, tanto no caso linear como no caso angular. O que foi que aconteceu? Lá no caso linear, a gente pegava e fazia o seguinte. A gente pegava a potência média, que era o trabalho sobre o tempo. Se esse trabalho fosse realizado, fosse o trabalho de uma força constante, isso aqui era a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, dividido pelo intervalo de tempo. Aí, quando a gente pegava a distância sobre o tempo, isso me dava o quê? Velocidade média. Então, eu escrevia essa potência média como sendo força vezes velocidade média vezes o cosseno do ângulo. Módulo de um vetor, módulo de outro vetor vezes o cosseno do ângulo, isso é o quê? Produto escalar. Então, eu defini a potência média como sendo força, o produto escalar da força pela velocidade. Se essa velocidade fosse a média, então o que eu tinha era a potência média. Se essa velocidade for a velocidade instantânea, então isso aqui vai me dar a potência instantânea. Tá claro? Isso aqui lá para a física 1, lá para o caso linear. No caso angular, eu vou ter exatamente a mesma coisa, a mesma relação, só que o que é que vai acontecer? Ao invés da força, potência média, vai ser igual a quem? Ao invés da força, quem é que faz o papel da força no movimento de rotação? O torque. Escalar a velocidade. Quem é a velocidade? Aqui é o ômega. Se esse ômega for um ômega médio, então o que eu tenho é uma potência média. Se esse ômega for um ômega instantâneo, o que eu tenho é uma potência instantânea. Então eu vou fazer potência calculando o torque vezes a velocidade. No caso aqui, velocidade angular. Ok? Tudo certo? Isso aqui é um produto escalar. Certo? Então, módulo desse vetor, módulo desse outro, vezes o cosseno. Se eles estiverem atuando na mesma direção, então eu posso escrever somente torque vezes o ômega. Vai me dar a potência. Dúvidas, galera? Vocês têm dúvidas? Tudo tranquilo por enquanto, professor. Tudo certo? Oh, coisa boa, perfeito. Bom, pessoal, a revisão de conteúdo que eu tinha para falar é essa. Espero que tenha ajudado vocês a relembrar uma boa parte desses conceitos. Eu fiz na velocidade de 1,5 aí.